Olha só que paradoxo incrível da medicina. Uma história sobre como a coisa mais básica que a gente pode fazer por alguém, que é dar comida para quem está com fome, pode em algumas situações ser fatal. É exatamente isso. Vamos entender esse mistério juntos. Pensa na cena. Uma médica jovem chega para o plantão e dá de cara com um paciente em estado gravíssimo. O coração dele batendo a 215 por minuto, a vida por um fio. E a suspeita, acredite se quiser, a própria nutrição que era para salvar o cara. Naquele desespero todo, a única atitude, por mais estranha que pareça, foi essa aí: desligar a nutrição. Então, essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui. Como é que pode, né? Uma coisa tão essencial para a vida virar uma ameaça? Esse mistério que a gente vai investigar agora. Pois é, essa situação toda, que parece não fazer sentido, tem nome. E saber qual é o primeiro passo para evitar o pior. E o nome é esse aí: Síndrome de Realimentação. Basicamente, é uma relação super perigosa do corpo a algo que, em tese, deveria ajudar. Pensa assim, é como se o corpo estivesse num modo de economia de energia, sabe? E, de repente, você joga uma carga de energia gigante de uma vez. O sistema entra em curto-circuito. É uma sobrecarga metabólica. Agora, olha que loucura essa variação de incidência que os estudos mostram. De 0 a 62%. Como assim? A explicação é que não existe um consenso, uma definição única do que é a síndrome. Então, o que acontece? Muitas vezes ela nem é diagnosticada, passa batido. Com certeza tem muito caso por aí que a gente nem fica sabendo. Ok, mas como é que isso acontece na prática? Qual é a mecânica por trás disso? Como um corpo que está assim, desesperado por nutrientes, acaba reagindo tão mal a eles? Bom, o nosso corpo tem basicamente dois modos de operar. Quando a gente está em jejum, ele entra no modo de sobrevivência, que é o catabólico. A insulina está lá embaixo e ele começa a queimar as próprias reservas, tipo gordura e proteína, para ter energia. Aí, de repente, entra a comida, principalmente carboidrato. O que acontece? O sistema vira uma chave de uma hora para outra. A insulina dispara e o corpo muda para o modo anabólico, o modo de construção. É essa virada de chave, essa mudança brusca, que abre a porta para o problema. E aqui a gente vê o efeito dominó. Primeiro, o jejum já deixou as reservas de minerais dentro das células lá no chão. Aí vem o carboidrato, que causa aquele pico gigante de insulina, e a insulina, o que ela faz? Para jogar a glicose para dentro da célula, ela meio que arrasta junto um monte de eletrólitos importantes, como o fósforo, o potássio. E como as reservas já estavam baixas, o nível desses minerais no sangue despenca. É aí que mora o perigo, podendo causar arritmia, parada respiratória, um colapso total. Mas calma que tem mais um personagem nessa história. Culpado meio secreto que muita gente esquece. É a tiamina, a famosa vitamina B1. Sem ela, a coisa toda desanda. Ela é fundamental para o corpo conseguir usar os carboidratos que estão chegando. Pensa no seguinte: sem tiamina, é como se o motor do corpo não conseguisse queimar o combustível, que é a glicose. O processo simplesmente trava. A energia não é gerada e, pior, começa a acumular um resíduo tóxico, o ácido lático. Esse acúmulo pode levar a uma acidose lática grave e até a danos neurológicos sérios, como a tal da encefalopatia de Wernicke, que afeta o cérebro diretamente. E essa descoberta não é de agora não. Os primeiros alertas surgiram lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Eles viam prisioneiros de guerra que, ao finalmente receberem comida, acabavam adoecendo e até morrendo. Depois, nos anos 70 e 80, com o uso mais comum da nutrição pela veia, os casos ficaram mais claros. E tudo isso levou a gente até as diretrizes mais modernas, que ajudam a lidar com esse problema hoje. Beleza. Então a pergunta que não quer calar é: quem são as pessoas com maior risco de passar por isso? Identificar quem está mais vulnerável é o segredo para prevenir, né? E a lista é bem grande, viu? Entra aí qualquer pessoa que passou por um tempo sem se nutrir direito. A gente está falando de pacientes com anorexia, alcoolismo crônico, gente em tratamento de câncer, quem fez cirurgia bariátrica, e também casos de má absorção, jejum muito longo e, claro, pacientes graves que ficam muito tempo na UTI. A boa notícia é que a gente não precisa ficar no achismo. Existem critérios bem claros para a gente classificar o risco de forma objetiva. Coisas como IMC muito baixo, uma perda de peso grande e rápida ou muitos dias em jejum, tudo isso acende um alerta. E olha que interessante, se a pessoa se encaixar em um único critério de risco significativo, já é motivo para ligar o protocolo de prevenção no máximo. E esse número aqui, 52%, é de assustar.
Ele mostra que em UTIs, mais da metade dos pacientes pode desenvolver a síndrome. É muita gente! E por que isso acontece tanto ali? Porque esses pacientes já estão com o metabolismo super estressado e os sintomas da síndrome acabam se misturando, se confundindo com os sintomas da doença que levou a pessoa para a UTI em primeiro lugar. Ok, chegamos na solução do mistério. A resposta, então, não é deixar de alimentar, de jeito nenhum. A questão é o como alimentar. E o princípio por trás da solução é de uma simplicidade genial. É esse o mantra. É isso que tem que ficar na cabeça. Comece devagar, avance com cuidado. Em inglês eles dizem start low, go slow. É começar com bem pouquinho e aumentando aos poucos, sem pressa. A segurança vem antes da velocidade. E como se faz isso na prática? O protocolo é bem direto. Primeiro de tudo, tiamina, antes de começar comida. Depois, começa com uma quantidade de calorias bem baixa mesmo. Ao mesmo tempo, tem que corrigir os eletrólitos que já estão baixos. Aí sim, vai aumentando a comida bem devagarinho ao longo de vários dias. E o mais importante, ficar de olho nos exames de sangue do paciente todo santo dia, pelo menos na primeira semana. Lembra daquela médica do começo da história? Depois daquele susto todo, ela criou uma analogia para nunca mais esquecer a lição. E é simples e poderosa. A tartaruga, ela anda devagar. É isso. É preciso ter a paciência de uma tartaruga para realimentar um paciente de alto risco. Então, para a gente fechar, qual é a grande lição, a mensagem que precisa ficar? Existe um mnemônico muito bom usando a palavra refeed, que em inglês significa realimentar. Cada letra lembra um passo. R de reconhecer os fatores de risco. E de excluir outras causas. F de fornecer poucas calorias no início. O segundo é de examinar o paciente e a prescrição todo dia. O outro é de eletrólitos que precisam ser monitorados. E o D de dar tiamina, não se esqueça. É um guia prático para não errar. E a gente termina com essa provocação, que vale para muito além desse caso específico. A síndrome de realimentação ensina pra gente uma lição e tanto. Nem sempre o caminho mais óbvio é o mais seguro. Dar comida para quem tem fome parece a coisa mais simples do mundo, não é? Mas como a gente viu, exige um cuidado gigantesco. E isso serve de lembrete que, na medicina e, quem sabe, na vida também, ir com calma, com cuidado, passo a passo, muitas vezes é o jeito mais eficiente de chegar lá. Fica aí a reflexão.